Muito boa noite, Alvinegrada. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live da nossa bancada do contorno, a live do título. Mas fiquem tranquilos, ainda não ganhamos nada, estamos muito perto, mas tem jogo. Tenho o maior respeito pela torcida do Souza, pelo clube, Souza Esporte Clube, pelo povo de Souza. Não tem nada ganho, mas ficou para agora, para João Pessoa, né, a decisão, a grande decisão, que a Cauã já entrou aqui. Mas antes de a gente chegar na final, vamos antes recapitular o que aconteceu na semana passada, né? Dizer que a live do contorno cravou em partes as semifinais, e eu gostei, mesmo assim gostei, e vou explicar. Na nossa primeira semifinal, né, a gente enfrentou o Serra Branca, né, o time que era o time mais caro, era o time que ia dificultar a vida de todo mundo no campeonato, e não foi isso que aconteceu, né? Ficaram sem jogar bola o campeonato inteiro, aquele joguinho bem para o que tinham, bem fraco, bem apático, e acabaram terminando o campeonato assim também. Foram eliminados pela gente lá em Campina Grande, num jogo em que a gente dominou do início ao fim. Vinícius, bem-vindo, querido. A gente dominou do início ao fim a partida, num jogo, inclusive, bem diferente da... Iago, bem-vindo, querido. Num jogo bem diferente que foi aqui em João Pessoa, né, no sábado. Aquele jogo amarrado, tudo, e que ninguém produziu. Mas em Campina Grande foi diferente. A gente quis o tempo todo, a gente se impôs. Abriu o placar com mais uma vez Pipico, que a bola quando chega ele guarda. Abriu o placar, ditou o ritmo, né? O Botafogo continuou em cima, continuou bem, até que numa bola desvairada, né? Numa bola que até gerou o VAR, né? O VAR fracionado. O Serra Branca empatou a partida. Só que quando a gente pensa que o Serra Branca ia crescer, né, no jogo, eles simplesmente, ainda assim, muito morosos, não tomaram iniciativa, não quiseram, não se impuseram, né, para a partida, para poder querer ganhar o confronto. E a gente que retomou as iniciativas, né, retomou o ímpeto, e mais uma vez em cima, né, numa bola... Ricardinho, bem-vindo, querido. Numa bola muito boa de Gabriel Lima, que estreou muito bem lá em Campina Grande, mais um reforço que estreou bem. Numa bola de Gabriel Lima, Jefferson, bem-vindo, querido. Numa bola de Gabriel Lima, achou Bruno Leite, e aí a gente faz o 2-1 e sacramenta a nossa passagem para a final. Como eu disse, né, o Serra Branca foi, para mim, pelo decepção do campeonato, pelo investimento que fez, pelo time que tinha, né? Pela estrutura que já chegaram bem. A live do título é só para... Eu expliquei aqui, para a live do título tem nada ganho. É uma live pra gente, além de chamar, a gente sentir a final, entendeu? Mas tem muito chão ainda pela frente. Expliquei no começo da apresentação. Tem muito chão, tem muito respeito pelo povo de Souza, pela... Não, mas ninguém tá dizendo que ganhou nada não, pô. Fique tranquilo. Muito respeito pelo povo de Souza, pelo clube do Souza e sua gente. Enfim, mas voltando, o Diego, bem-vindo, querido. Mateuzinho, bem-vindo, querido. Uma bela noite pra gente. Semana de decisões, né, bicho? Mas voltando, a gente acabou passando e deu o primeiro pitaco, deu certo, né? Falei que a gente passaria do Serra Branca, que a camisa ia pesar, e acabou acontecendo isso. A gente passou e passou bem, passou. Nildo colocou aqui, ó, a área do Almeidão tá liberada. Rapaz, fantástica aquela área, bicho, fantástico. Vai ter o pré-jogo, vai ser o pré e o pós-jogo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas voltando ao pitaco, o primeiro pitaco deu muito certo. Eu cravei que a gente ia chegar na final, que a camisa se impor, que a gente, apesar das dificuldades, apesar de começar um campeonato
atabalhoado, perdendo inclusive o treinador, né? O treinador foi demitido. A gente conseguiu e se impôs e com reforços ainda melhorou ainda mais a nossa participação no campeonato, né? O time evoluiu, subiu. Bem-vindo, Mestre Suelânio, bem-vindo, Kelso. E a gente tá aí na final em mais uma decisão. Aliás, essa camisa aqui é a camisa de 2019, é a camisa do último título, vai que chama, né? Não sou supersticioso não, mas a gente gosta de usar os artifícios. Enfim, e na segunda semifinal teve o Souza, né? Souza que enfrentou o Souza que enfrentou o 13. No primeiro jogo tinha vencido por 2-1, podia até ter vencido demais, se impôs lá, perderam o pênalti, perderam o gol de baixo atrás, terminou apenas 2-1. Em Campina Grande foi diferente, o 13 tomou as iniciativas, até que precisava do resultado, né? Tomou as iniciativas e meteu bola. Rafa, bem-vindo, querido. Meteu bola na trave, parece que foi 2 ou foi 3 vezes, ficou em cima, tentou todas as formas, mas o Souza soube se defender, soube segurar a pressão e acabou que passando para a final, para erro do meu pitaco, né? Que eu tinha dito que o. Desculpa, gente. Garganta seca. Para erro do meu pitaco, né, que tinha cravado o 13 na grande finalíssima com a gente, mas dizer que eu amei, apesar da gente não enfrentar o 13, mas eu amei que o Souza tenha passado, por tudo, né, pelo trabalho que o Souza vem fazendo, pela simpatia que existe, e assim, e pelo que eles vêm fazendo nos últimos anos, né, o Souza vem sempre batendo na trave aí, e merece estar onde estão, um destaque na Copa do Brasil, algumas coisas na Copa do Nordeste, eles conseguem, e mais uma final, acho que é a terceira final deles nesses últimos tempos, né? Então assim, eles estão de parabéns por tudo, né? A gente sabe que não é fácil fazer futebol na Paraíba, ainda mais no sertão, e estão aí decidindo mais uma vez um campeonato agora com a gente, e uma final inédita então, inclusive, né? A gente, Botafogo e Souza numa final nunca se enfrentaram, e agora estão nesse tira-teima. Sobre o primeiro jogo da final, Kelso colocou que amanhã a gente brisca lá, Rolinho. Tô sentindo, rapaz. Tem jogo, né? Tem jogo. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá já, inclusive. Sobre o primeiro jogo da final, a gente viu que foi um jogo bem amarrado, né? Um jogo de meio campo, muito estudado. Eu vi muita gente, inclusive, criticando a postura do Botafogo, mas eu particularmente gostei, achei que a gente controlou a partida. O Souza ia, mas não ia com tanta intensidade, bem diferente do jogo contra o 13. Bem aquém, né? A gente segurava, a gente ia quando na boa, a pressa era a do Souza, porque o Souza estava jogando em casa, precisava do resultado para poder jogar aqui, com mais tranquilidade, né? Mas o jogo em si foi um jogo bem amarrado, com pouquíssimas chances. Eu acho que não teve defesa nenhum de dois goleiros, né? Só bolas cruzadas, alguma tentativa de um atacante ou outro, mas sem chance, assim, mais efetiva. Se chutavam, mas chutavam para cima, cruzavam na mão do goleiro, enfim, nada absurdo. Eu gostei da postura, gostei do time consciente. Eu acho que final não é para se correr risco. É claro que se você puder vir lá e vencer e fazer o resultado, ótimo. Mas, como eu disse, a pressa era do Souza, né? O Souza que jogava em casa. Eu acho que neutralizou bem as ações do Souza, tanto que não foram tão efetivos como foram com o 13. E aí ficou naquela, a gente jogando com o regulamento debaixo do braço. Terminou que a gente ficou no 0-0. E aí, para mim, foi um grande resultado. Jogar no sertão não é fácil, é calor, intensidade, o próprio adversário, né? Jogar com o Souza sempre é muito difícil, todo mundo sabe disso. E aí a gente traz esse empate para João Pessoa para vencer aqui, aliás, para uma vitória simples e levar mais um troféu para casa. Antes de a gente chegar na final, no segundo jogo da volta,
Tem esse jogo aí do Nordestão, né, que é amanhã com o CRB, o atual campeão alagoano. Parabéns ao CRB, aos seus torcedores. Mas falar, a gente queria tanto que esse jogo não fosse essa semana, né? Porque quem é que tá pensando nesse jogo do CRB amanhã? Claro que pensando tá, né? Mas a cabeça de todo mundo é a final, né? Todo mundo tá querendo levantar a taça, todo mundo tá com saudade de ser campeão. E aí esse jogo, que eu acho até que a CBF tinha mais tempo para colocar a Copa do Nordeste para mais para frente, mas enfim, as coisas do calendário do futebol brasileiro tem que se respeitar e ir lá jogar. A gente gosta, né? O nosso histórico lá é bom, lá lá no Rei Pelé. O CRB vai jogar ressacado, o CRB vai jogar com, parece que são 5 desfalques que eles vão ter lá para o jogo da manhã. Então, assim, é claro que a cabeça é na final, mas já soube que os caras, os jogadores, nossos jogadores, estão querendo, bem-vinda prima, estão querendo jogar. Eu confio demais no professor. O professor tá com o time consciente, controlado, sabendo o que se fazer. Então, eu acho que se os caras querem jogar, deixa jogar. E aí a gente cometendo crime, imagina a gente cometendo um crime. E como eu disse, a gente gosta de jogar lá, né? De repente, é mais dinheiro no bolso, é visibilidade, é semifinal da Copa do Nordeste. E empolgação para sábado, né? Então vamos ver que vamos tentar fazer vamos acompanhar esse jogo e quem sabe a gente consegue fazer mais uma das nossas e a gente chega numa semifinal da Copa do Nordeste, né? Voltando ao paraibano, antes de eu chamar aqui meu grande amigo Yuri Queiroga, torcedor do Dino, que aceitou esse convite para bater um papo com a gente. Eu queria falar só 2 coisinhas antes. Primeiro, mobilização máxima. Olha aí, Matheus, mais para ele, mas a gente vai, pô. Tamo no jogo, pô, tamo no game. Eu queria falar 2 coisas. Mobilização, eu queria que agora é a hora de todo mundo se mobilizar, né? Como eu disse, pintar as casas, colocar as bandeiras para fora, nos carros, na cidade. O clube poderia ir, o Varley tá aí com o Varleyzinho. Tem história, o Varleyzinho com o Varley aqui, usar Varley para mobilizar a massa ama o menino Varley, tanto o menino quanto o menininho Varley, e é a hora da gente botar o maior público da Paraíba no ano, até o momento. Então, assim, é um grande jogo, o horário ajuda, os preços estão bons, então é hora da... Netinho, bem-vindo, querido, é hora da mobilização. Mas vamos para o nosso convidado, grande Yuri Queiroga, eu vou chamá-lo agora. Vamos ver se ele está aí ainda. Yuri, meu amigo, apareça. Grande Opa. Yuri Queiroga, bem-vindo, querido. Você me ouve? Grande, diz aí, ouvindo perfeitamente, Rolim. Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente nessa bancada super especial, nessa segunda semana, que para a gente é muito importante, porque é uma semana na qual, eu disse sexta-feira passada em outra live, em caso de título no sábado, o Souza cunha de vez o fim do trio e o início de um novo quarteto de ferro no futebol da Paraíba. A gente falar não mais num trio e sim num quarteto, como o Iago Sarinho, nosso colega, já falou na Rádio Tabajara, mas que para o Botafogo é muito importante por causa do paraibano, porque são 5 anos sem conquistar o título estadual e tem a Copa do Nordeste também, que eu acho super acessível, Rolim. A gente tem que lembrar que o outro grupo, o segundo colocado, passou com 8 pontos. O Botafogo se classificou dentro do grupo em que o nível técnico estava melhor. Então, não é que eu esteja querendo, mas já é querendo, que o Botafogo chegue um pouquinho mais desgastado fisicamente no sábado para a final, mas eu acho que o Botafogo... Mas acho que dá para levar a sério. Os jogadores tomaram a decisão correta de levar a sério essas quartas de final contra o CRB, porque dá para ir para a semifinal e dá, em jogo único, dá para você chegar numa final e disputar o título como foi lá em 2019. E apesar do técnico
não, talvez eu ainda não entender a troca de Christian de Souza por Moacir Júnior, A gente ainda também não entendeu. conta a favor de Moacir Júnior esse histórico de ser um técnico copeiro. Eu quero que você, antes de mais nada, eu quero que você se apresente, quem é Yuri, para quem ainda não lhe conhece, para a gente começar essa live bem bacana. Pois bem, gente, olha, junto ao fato de ser nascido em Souza, criado em Souza, torcedor do Souza, trabalhei muito tempo em João Pessoa, muito tempo, na CBN, na Band News, era Band News Manaíra, né, porque hoje a Band News passou para o Grupo Arapuã, né, mas continua operando lá em João Pessoa. Trabalhei quase 6 anos na Band News, quando ela era do Sistema Opinião de Comunicação, era Band News FM Manaíra, junto da TV Manaíra, quando ela era afiliada da Band também, hoje ela é afiliada da Rede TV. E junto com isso, também na Recopa do Nordeste, na TV Tambaú, 2020, 2021, fiz transmissão, Voz da Torcida, sou cria do Voz da Rádio Progresso, primeiro, lá em Souza. Adriano, Progresso também. Da Rádio Progresso, do Garotão Bom de Bola, de Wellington Ferreira, e depois em João Pessoa, do Voz da Torcida, por onde em 2019 eu narrei aquela semifinal histórica da Copa do Nordeste, aquele gol de Juninho que eu quase perco a voz contra o Náutico. E teve na permanência, né? Oi? A narração da permanência do Botafogo. E a narração da permanência lá na Maicujo, né, na CBF TV. Eu também fiz a... Levou para São Paulo, não? Rapaz, eu posso dizer também, né? Essa também, mas acho que o conjunto da obra, o trabalho na Band News Manaíra, a gente sempre teve a oportunidade de já ter o contato com o pessoal aqui de São Paulo. E aí em 2021, finalzinho de 2020, inclusive, o último gol que eu narrei na Band News Manaíra foi o de Paulo Genesini, o da classificação para a fase de grupos na Copa do Nordeste 2022. Foi épica aquilo ali. Aquele, inclusive está no meu Instagram, aquela narração lá com o Ellison. Já, né? Oi? Um jogo meio que perdido já, e de repente a gente entra no jogo e classifica, né? Não, o Vitória faz 2-0, a gente já estava meio que contando que o Botafogo já ia ter um ano muito complicado em 2022. Por quê? Pelo segundo ano consecutivo não tinha chegado à final da Copa do Paraibano. A final foi Campinense e Souza, e o Campinense foi campeão. Aí, ele não classificando para a Copa do Nordeste 2022, ia ter só o Paraibano e a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que Ellison e eu, Ellison Silva, Raíssa na arbitragem, Raíssa Guilherme, e Oscar Neto no plantão, Oscar que hoje está na equipe da 98. E a gente meio que já estava fazendo a projeção do quão difícil ia ser o ano de 2022. E calhou de acontecer isso, esse empate no tempo normal, o Botafogo buscar o empate, depois de ter perdido o acesso lá para o Ituano, e buscar nos pênaltis. E ter esse team cru tropical que foi Paulo Genesini entrar. Ele não tinha entrado em nenhum jogo, 49 do segundo tempo, o cara entra, bate o pênalti e faz a classificação. E depois vai-se embora, né? E depois foi-se embora. Sim, depois foi coisa que só o Botafogo explica, né? Ô, Yuri, deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, um comentário antes da gente entrar no futebol. Bicho, que privilégio a gente tem na Paraíba, a gente tem um campeonato que envolve paixão e título de ponta a ponta, né, bicho? Isso é fantástico, porra. Eu acho que no Nordeste, sexta-feira a gente também destacou isso. Eu acho que fora a Paraíba, a gente só vai ter um cenário tão descentralizado de times que estão ali sempre brigando pelo título, talvez em Alagoas e Sergipe. Porque você tem CRB e CSA com o Asa de Arapiraca, que aos poucos está voltando a ser protagonista lá em Alagoas. E em Sergipe, Itabaiana também está ali aos poucos voltando, mas esse ano a gente, depois de 15 anos, vai voltar a ter Sergipe Confiança numa final. Mas a gente teve no estado de Sergipe, principalmente, uma coisa muito descentralizada, mas ninguém fincando posição. Um ano era o América de Próprio A,
o outro era o Lagarto. Eu lembro que teve um tempo o River Plate de Carmópolis, que hoje nem existe mais. Né? O próprio Itabaiana, o Estanciano, o Mas eu, Socorrense, na verdade, o Socorrense não é nem região metropolitana, o Socorrense é região metropolitana de Aracaju, né? eu, Mas na Paraíba. eu ouso dizer que a gente, a Paraíba, tem envolvimento. Envolvimento quando eu digo assim, pô, um Nacional de Patos que enche o campo lá e ganha título, um Atlético Cajazeiras que ganha título e. Aquele título asterisco, né? Que tem aquela briga com a gente. Mas, né? Vocês, entendeu, velho? Isso aí, velho. Eu acho que pouquíssimos estados no Brasil. Eu acho que São Paulo faz isso. Eu acho que Rio Grande do Sul faz isso. Que mais? No máximo Minas, né? Não sei. Não, Enfim. Minas não, pô. Minas a gente vê aí um ano a Caldense chegando numa final, aí no outro ano tem, às vezes, o Tombense. Tombense que também é muito mais assim, tem o poder do Eduardo Duran, né? Que é um dos maiores empresários do país, mas acho que em termos de envolvimento popular, mais a Caldense lá no sul de Minas e tal, mas é sempre muito ali, Cruzeiro e Atlético, com o América, às vezes, aparecendo. Mas em termos de você colocar gente que de partida já sai como candidato a título, é na Paraíba, gente. É na Paraíba. É você. E aí é aquilo da gente falar. A gente tem sempre 4 que você pode considerar candidatos a título todo ano. Botafogo, Campinense, 13 e Souza. Separados por 450 quilômetros. E aí, junto deles, vem a turma Nacional, Atlético, agora tem o Serra Branca, né? O CSP, que sempre é uma incógnita. Mas é um campeonato que sempre começa imprevisível. Você não começa o campeonato dizendo, esse aqui vai ter 2 times que vão polarizar a disputa do campeonato. Não. Há muito tempo no futebol paraibano eu não vejo um campeonato que seja polarizado. Esse ano a gente teve um campeonato que talvez ali o palpite dos 4 para a semifinal foi um pouco mais lógico. Foi Botafogo, 13, Souza e Serra Branca, mas que por muito pouco o Campinense não chegou lá e papou a vaga de 1. Por muito pouco o Nacional de Patos. O Nacional começou muito bem o campeonato. Bem. E aí depois ele perde estribo, né? Ele começa com 3 vitórias e aí depois ele perde estribo. O CSP por um tempo chegou ali a estar brigando por uma classificação. Até mesmo se o Atlético de Cajazeiras não tivesse perdido os pontos, não tivesse sido punido, eu acho que o Atlético não teria perdido o mental, né? Porque acontece aquilo, o Atlético termina sentindo dentro de campo. Se o Atlético não tem aquela punição, talvez dentro de campo ele pudesse ainda incomodar. Não sei se chegaria a se classificar, mas um incômodo, com certeza, sim, seria dentro desse campeonato paraibano. Inclusive, né? No último jogo da... Tanto que fez o que fez com a gente no último jogo da... Pois é. Né? Despede-se cometendo um 3-0 no Botafogo, né? Por falar em Atlético e falar na final da gente, rapaz, que recepção. Eu não sei se você ficou sabendo, bicho, que recepção maravilhosa. O povo sertanejo é diferente, né? Bicho, a gente eu espero que isso seja. Mas eu tenho raízes sertanejas, bicho, e assim, pô, é diferente, é diferente. Eu espero que isso seja constante, sabe? Eu sei que futebol é muito movido por rivalidade. Por exemplo, o Souza tem uma rivalidade recente muito forte com o 13. Eu acho que ela já está chegando ao mesmo nível das rivalidades que tem com o Atlético de Cajazeiras, principalmente com o Atlético de Cajazeiras, né? Que é a nossa maior rivalidade. O grande clássico nosso é com o Atlético de Cajazeiras, mas contra. Oi? Ainda quero assistir um logo, Atlético e Souza. Se o Atlético tiver o rebaixamento confirmado na Justiça, eu espero que volte em 2025 para jogar em 2026, para que a gente volte a ter esse clássico. É muito importante para o Sertão. Mas assim, mesmo... Matheus, a recepção foi sensacional, me emocionei real, pô. Eu acho que a gente tem que... E aí não é somente com o fato das torcidas aliadas. Eu acho que
a gente tem que proporcionar, a gente tem que fazer com que todo mundo entenda que o clima de futebol tem que ser esse mesmo. A rivalidade é dentro de campo. A rivalidade tem que ser lá dentro de campo. Antes do apito inicial, depois do apito final, tá todo mundo de volta ao mesmo barco, cara. A gente tem que entender isso. E esse entendimento... A graça do jogo que existe o Souza para jogar, pô. O 13, o Campinense, enfim, né? Exatamente. Exatamente. A gente, infelizmente, teve alguns episódios lá nas partidas contra o 13. Tanto teve uma confusão ali na beira do Marizão e também na volta, o ônibus da organizada do Souza acabou sendo atacado. Mas eu acho que é preciso que se entenda isso, que esse é o clima do futebol. O clima de futebol não é de guerra. Tá todo mundo se juntando. São duas associações... São duas associações, são duas torcidas diferentes, são duas instituições diferentes, mas está todo mundo dividindo a mesma paixão. Pô. Então eu acho que a partir do momento que a gente entender que isso não é uma guerra e que mais do que isso, existe uma vida além, né, antes e depois do ambiente do futebol, a gente vai começar a entender as coisas de uma outra maneira e dessa maneira mais leve que a gente busca sempre, sabe? Verdade. Ó, agora indo pro jogo. Vou lhe fazer uma pergunta. Não entenda como provocação. Eu quero saber o seguinte. Você assistiu o jogo, não? Assisti. Pelo que o Souza vinha fazendo no campeonato, e principalmente pelo fato de ser no jogo no Marizão, você acha que o Souza sentiu a final? Eu não acho que o Souza sentiu a final, não. Acho que o Souza teve o mesmo tanto de precaução que o Botafogo teve. O Botafogo se precaveu achando que o Souza viria para cima. E o Souza também se precaveu muito, eu acho que mais até do que o Botafogo. E essa foi a diferença. Porque no final das contas, se fosse uma luta de boxe, o Botafogo teria ganho o jogo por pontos. Porque teria aplicado os golpes mais precisos. O Botafogo atacou mais durante o jogo e atacou melhor, especialmente no segundo tempo. Eu acho que a gente controlou a partida, bicho. Não sei se foi essa impressão de torcedor minha ou analista. O que você acha? A marcação do Botafogo foi muito bem feita. Era muito difícil o Souza conseguir construir jogadas. Os pontos positivos do Souza foram anulados, muito porque o Botafogo não abriu mão, e isso eu já esperava que fosse acontecer, sabe? Eu queria ver como o Souza iria desatar o nó da marcação que o Botafogo faria no jogo lá do Marizão. Assim, porque, né? Exatamente. A estratégia, você tendo jogadores... O Botafogo começa com 4 volantes, começa com Lucas Siqueira, Thalisson, Rodrigo e Varleyzinho, que é o cara que pode subir mais ali pro ataque. Mas não é porque o time quis jogar para trás, é porque o Botafogo quis anular o que o Souza tinha de mais interessante, o que o Souza tem de melhor, que é a sua construção ali por baixo. No campeonato inteiro, inclusive, né? Até com o próprio 13, pô. O Souza, o placar lá, lá do Marizão foi 2-1 com o 13, mas poderia ter sido 3, 4, né? Perderam o pênalti, perderam o gol debaixo da trave e ir tranquilo para Campina Grande, né? Porque o que aconteceu? Na semifinal, o Souza foi para cima, só que jogou e deixou jogar. O Souza contra o 13 jogou e deixou jogar. O 13 teve oportunidades. Bruno Fuso defendeu 2 ou foi 3 lá no Marizão. Então eu acho que eu quero talvez entender que a precaução tomada tenha sido muito por causa disso. Tenha sido muito mais o medo de querer ir para cima, deixar a defesa muito desguarnecida, às vezes não ter a certeza de a organização ofensiva ser a melhor, e aí tomar uma bola nas costas, um contra-ataque, e os contra-ataques do Botafogo são muito fortes, isso ficou bem claro, construções pelas laterais, houve algumas construções pelas laterais lá no Marizão. E isso poderia colocar a perder. Mas essa postura, eu digo que vocês que estavam no campo viram
que o torcedor do Souza saiu de campo puto da vida. Porque queria ver o time mais para cima. Queria ver o Marizão, queria ver o time com mais volúpia. Eu ouvi de muitos amigos meus falaram, eu preferia que o Souza tivesse perdido o jogo, mas que tivesse jogado bola. Que tivesse ido para cima, que tivesse criado chances. Podia gerar o contra-ataque, levar o gol e perder o jogo. Só que, acho que na cabeça do Paulo Chardong não passou isso. Ele passou, não, eu não vou arriscar perder de 1-0, de 2 aqui, se eu não estou conseguindo passar pela marcação do Botafogo, melhor sair com um empate, que lá a coisa continua aberta. Não é que o Souza vai jogar para segurar um empate e levar a decisão para os pênaltis no Almeidão, mas é para ir vivo pro jogo da volta. Porque não que eu esteja defendendo o que Chardong fez. Eu acho que se eu tivesse na arquibancada, eu seria um daqueles que teriam cobrado mais volúpia do time. Mas eu acho que eu entendo quais são as razões de Chardong. O resumo a partir do momento que você não consegue passar por aquela marcação, você tem que prezar por sair vivo do confronto. Mesmo que o jogo de ida tenha sido em casa e a gente saiba que o Souza tinha plenas condições de fazer o resultado jogando no Marizão. O Souza não sentiu a final. O Souza, eu acho que foi precavido mais do que o Botafogo. E eu acho que esse foi o pecado do Souza. Pegando o gancho dessa resposta, me diga uma coisa. Eu vou fazer 2 em 1, certo? Quero saber o que você espera para o jogo de cá e o que você faria. O que eu faria, a postura que o Souza teve. O que você espera e faria. A postura que o Souza teve no Marizão era a que deveria ser, caso conseguisse o resultado, seria a postura ideal no jogo lá do Almeidão. Primeiro ponto. Mas com um asterisco. Está preparado para dar as famosas espetadas. Por quê? 0-0 ou a gente fazendo o resultado, mesmo que tenha se voltado com o empate, não existe mais a antiga vantagem dos 2 resultados iguais. Então o empate não dá o título para ninguém. Então o Botafogo ele vai ter que ir para cima. O Botafogo vai ter que apresentar ao seu torcedor postura. Se o Botafogo jogar como o Souza jogou no Marizão, o ambiente do Almeidão pode virar contra o Botafogo. Isso pode ser uma arma a favor do Souza. Sim, mas aí o que eu espero que vai ser o jogo, vai ser um Botafogo que, no clichêzão, os primeiros 15 minutos, vou botar os primeiros 10, nem 15, mas dependendo do desgaste físico, o Botafogo ele vai aplicar os primeiros 10 minutos já querendo abrir o caminho para o título. E o Souza vai ter que tomar cuidado e, ao mesmo tempo, enxergar nisso uma possibilidade. Para, quem sabe, surpreender com uma marcação e tudo mais, e dali começar a complicar as coisas para o Botafogo, ou abrindo o placar, ou enervando o Botafogo, diante e a sua torcida também, enervando todo o clima. Porque quando passar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, se o gol não sair, aí o mental vai começar a pesar. Quem tiver com isso aqui mais bem preparado, tende a se dar melhor. E Yuri Queiroga acredita no título, sábado? Sim. Acredito. Acredito porque o roteiro assim, eu sei que roteiros, apegar-se a fatos, não é a melhor coisa para você, dentro de campo, para o técnico, para os jogadores e tal, para você construir caminhos. Mas a gente, torcedor, termina olhando para 2009. E o caminho de 2009 foi quase igual a esse. Quase igual. Inclusive com a final, com a ida terminando empatada. E foi contra o 13 lá no José Cavalcante. O jogo nos pênaltis, você acredita? Tempo normal. Tempo normal. Então,
vou É aproveitar. normal. Até Olha, vou porque, aproveitar. até porque eu tenho um certo receio dos pênaltis. Se bem que Souza, por exemplo, tirou confiança de Sergipe nos pênaltis já em pré-copa do Nordeste. Oi? São dois grandes goleiros, Dalton e o Bruno Fux. É, se for para os pênaltis, vai ser uma bela briga. Vai ser uma É, bela briga. rapaz, eu vou pedir o seu palpite, eu vou dar o meu palpite depois, pra gente encerrar. Diga aí, Vamos seu lá. palpite. Vamos pro... Torcedor do Botafogo, eu quero muito que vocês vão adiante na Copa do Nordeste. Eu quero que vocês ganhem do CRB amanhã, que vão para a semifinal, que vão para a final e sejam campeão da Copa do Nordeste, sejam campeões da Copa do Nordeste. Mas no Paraibano, sábado é 2-1 Souza. Vou lá pro meu. Rapaz, é o seguinte, eu tô acreditando também que vai ser no jogo, inclusive no começo, eu acho que a gente não toma gol. O time cresceu muito com esses reforços aí, encaixou, entendeu a filosofia do professor Moacir. Eu acho que a gente vence por 2-0. Não vou dizer quem foi. Eu queria muito, estou torcendo muito para Pipico fazer o gol dele, gol e título, né? Que ele não tem, né? Título, 15 anos de carreira não tem título. Mas o gol que tiver, o gol que for, que seja, tem o maior, você sabe que tem o maior carinho do mundo, respeito por vocês, pelo clube, mas a taça está em jogo. Agora é a hora de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, a taça vai ficar em João Pessoa. Yuri, muito obrigado. Deus te abençoe. Sucesso, cara. Sou teu fã. Tu é incrível. Uma cabeça espetacular. Baita de um profissional. Conte comigo. Quem puder fazer aqui em uma pessoa, as portas estão abertas. O que precisar, viu? Deus te abençoe, meu amigo. Eu que Obrigado. agradeço, eu que agradeço o convite e que sábado seja uma grande final de verdade, Rolim. Aquele abraço, sucesso para você. Também conto comigo, viu? Um abraço, obrigadão, velho. Valeu. Valeu. Turma, queria agradecer demais a presença de vocês. Foi muito bacana o papo. Cara, excepcional. Obrigado demais pela participação. Ó, Sueli botou aqui, ó, live top, bora Belo, obrigado. Véio. Pierre, obrigado. Yuri é o cara que botou aqui, ó. Quem mais? Eduardo botou, Dudu Rolim botou aqui, meu primo, Belo. Vamos. Alisson, obrigado pela participação, velho. Afinal, terminou sendo final único, o nome com o empate levando para os pênaltis. Ricardo, obrigado, querido. Assis Júnior, obrigado, querido. Deus abençoe. Sábado é dia. Mateus, obrigado, gente. Obrigado, mas baita de uma live hoje. Que vença, que a gente vença, mas sempre se respeitando, dentro e fora de campo. A graça do jogo é porque existe o rival para jogar. E sábado vai ter final, a grande final do Paraibano. Vamos com tudo, vamos buscar essa 32ª taça. Valeu!